Em 1826, uma mãe descobriu que seu filho de 5 anos havia sido vendido ilegalmente e levado a centenas de quilômetros de distância. Ela não tinha dinheiro, poder ou direitos. Mas ela tinha algo mais forte, um fogo que se recusava a apagar. Seu nome era Sojourner Truth, e ela estava prestes a fazer o impossível. Ela se tornaria a primeira mulher negra na história americana a processar um homem branco na justiça. E vencer. Antes de começarmos, inscreva-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Cada voz que se junta a nós aqui ajuda a manter viva a memória desses heróis esquecidos. Agora, que a história dela comece. Na primavera de 1828, em um pequeno tribunal em Kingston, Nova York, aconteceu algo que nunca havia ocorrido antes na história dos Estados Unidos. Uma mulher negra, nascida escrava, compareceu perante um juiz branco e exigiu a devolução de seu filho. Ela não tinha dinheiro. Ela não sabia ler nem escrever. Ela nunca tinha estado dentro de um tribunal na sua vida e estava prestes a fazer o impossível. Ela estava prestes a vencer. O nome dela era Isabella. O mundo a conheceria mais tarde como Sojourner Truth. Mas naquele dia de março de 1828, ela era simplesmente uma mãe lutando por seu filho. Uma mãe que se recusou a aceitar que seu filho lhe fora roubado e vendido no sul profundo dos Estados Unidos. Uma mãe que entrou em um sistema criado para esmagar pessoas como ela e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, saiu vitoriosa. Esta é a história dela. A história da primeira mulher negra na história americana a processar um homem branco e vencer. O Vale do Hudson, em Nova York, no final do século XVIII, era uma terra de contradições. Colinas onduladas e terras agrícolas férteis estendiam-se ao longo do grande rio. Colonos holandeses e ingleses construíram fazendas e propriedades prósperas. As igrejas ficavam no centro de pequenas aldeias. E nessas fazendas, nessas casas, ao lado dessas igrejas, a escravidão existia. Não se tratava da escravidão em larga escala nas plantações do sul, mas ainda assim era escravidão. As famílias eram donas de outras famílias. Seres humanos compravam e vendiam outros seres humanos. As crianças eram separadas de suas mães e vendidas como gado. Foi neste mundo que Isabella nasceu, por volta de 1797. A data exata é desconhecida porque ninguém se preocupava em registrar com precisão os nascimentos de crianças escravizadas. Ela nasceu na propriedade do coronel Johannes Ardenburg, um rico proprietário de terras holandês no condado de Outrecht, em uma área montanhosa que os holandeses chamavam de Schwarzwald, a cerca de 150 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. Seus pais eram James e Elizabeth Bulmerey. O nome Bomefrey era holandês e significa árvore. Seu pai recebeu esse nome devido à sua alta estatura. James e Elizabeth foram capturados na África e trazidos para esta terra estranha contra sua vontade. Ao longo dos anos, eles tiveram talvez 10 ou 12 filhos, embora Isabella nunca tenha sabido o número exato. Muitos de seus irmãos foram vendidos antes que ela tivesse idade suficiente para se lembrar deles. No porão da propriedade Ardenburg, num espaço frio e úmido sob a casa principal, James e Elizabeth criaram sua filha mais nova. Não havia cama. Não havia janelas. O chão era de terra. As paredes eram de pedra. A água infiltrou-se quando choveu. A única luz vinha de uma pequena abertura que dava para o exterior. Esta foi a casa de Isabella durante seus primeiros anos de vida. Ela cresceu falando holandês. Era a única língua que seus pais conheciam. Era a única língua falada na propriedade de Ardenburg. Mais tarde, isso lhe causaria enorme sofrimento quando foi vendida a donos que falavam inglês, mas não a entendiam e a espancavam por não os compreender. Em 1806, quando Isabella tinha cerca de 9 anos, o coronel Ardenburg faleceu. Seus bens foram divididos entre seus herdeiros, e os escravizados que ele possuía foram vendidos em leilão.
Isabela assistiu enquanto sua família era despedaçada. Ela foi colocada no leilão com um rebanho de ovelhas e foi vendida junto com os animais por $100. $100 por uma criança, $100 por uma vida humana. Seu novo dono era John Ney, de Kingston, Nova York. Ney falava apenas inglês. Isabela falava apenas holandês. Quando ela não conseguia entender suas ordens, ele a espancava. Quando ela respondeu na única língua que conhecia, ele a espancou novamente. Anos mais tarde, ela descreveria as cicatrizes que cobriam suas costas, resultado daquelas agressões. Ela nunca se esqueceu da dor. Ela jamais se esqueceu da sensação de impotência de ser criança, sozinha, incapaz de se comunicar, incapaz de escapar da violência que se abateu sobre ela. Após cerca de 2 anos desse tormento, ela foi vendida novamente. O tratador em Kingston pagou $15 por ela. O ambiente em sua taverna era rude e moralmente questionável, mas era mais seguro do que a fazenda Neely. Isabela começou a aprender inglês durante o tempo que passou lá, absorvendo palavras e frases dos clientes que entravam e saíam. Mas em 1810, ela foi vendida mais uma vez. John Deon, de News, Nova York, pagou $175 pela menina de 13 anos. Ela permaneceria com a família Deon pelos próximos 16 anos. Esses anos moldariam tudo o que viria depois. John Deon não era o pior proprietário que Isabela já havia conhecido. Comparado a John Ney, ele parecia quase gentil. Ele reconheceu sua inteligência e sua capacidade de trabalho árduo. Ele às vezes elogiava as habilidades dela. Mas sua esposa, Sally Dumont, era uma história completamente diferente. A senhora Dumont parecia ter prazer em tornar a vida de Isabela miserável. Ela criticava tudo o que Isabela fazia. Ela a acusou de preguiça e incompetência. Ela deixou claro que considerava a mulher escravizada desprezível. Os detalhes do sofrimento que Isabela sofreu nas mãos da senhora Dumont permanecem em grande parte ocultos. Em sua autobiografia posterior, ditada a uma amiga porque ela nunca aprendeu a ler ou escrever, Isabela falou apenas vagamente das crueldades que sofreu. Os historiadores têm especulado sobre o que ela deixou por dizer. O abuso sexual era comum entre as mulheres escravizadas. A constante ameaça de violência pairava sobre cada interação. Quaisquer que tenham sido os tormentos específicos que Isabela sofreu, eles deixaram profundas cicatrizes em sua alma. Apesar das dificuldades, Isabela encontrou maneiras de sobreviver. Ela encontrou conforto na religião, desenvolvendo uma relação profunda e pessoal com Deus. Ela aprendeu a rezar, falando em voz alta com o divino quando estava com medo ou machucada. Essa fé a sustentaria em tudo o que estava por vir. Isso lhe daria a coragem de fazer coisas que pareciam impossíveis. Isso a convenceria de que não estava sozinha, mesmo quando tudo e todos pareciam estar contra ela. Por volta de 1815, quando Isabela tinha cerca de 18 anos, ela se casou com um homem escravizado chamado Thomas. O casamento foi arranjado por John Dumont, como era prática comum. Thomas era mais velho que Isabela e era escravizado na mesma propriedade. Juntos, eles tiveram 5 filhos na década seguinte. Diana nasceu por volta de 1815. Peter nasceu por volta de 1821 ou 1822. Elizabeth nasceu por volta de 1823. Sofia nasceu por volta de 1824. E outra criança que morreu na infância. Isabela amava seus filhos com uma devoção feroz, mas vivia em constante medo. Ela sabia que a qualquer momento qualquer um deles poderia ser vendido e levado para longe dela. Ela tinha visto seus próprios irmãos desaparecerem. Ela tinha ouvido histórias de mães que nunca mais viram seus filhos. Esse medo era a constante companhia de todos os pais escravizados. Era um medo que nunca desapareceu. Entretanto, as leis de Nova York estavam mudando lentamente.
Em 1799, o Estado aprovou uma lei para a abolição gradual da escravatura. Segundo essa lei, as crianças nascidas de mães escravizadas após 4 de julho de 1799 eventualmente se tornariam livres. Os rapazes seriam libertados aos 28 anos. As raparigas, aos 25. Era um processo lento, concebido para proteger os direitos de propriedade dos senhores de escravos e, ao mesmo tempo, acabar gradualmente com a instituição. Mas para pessoas como Isabela, que nasceram antes da aprovação da lei, ela não oferecia nenhuma esperança imediata. Então, em 1817, uma nova lei foi aprovada. Essa lei estabeleceu o dia 4 de julho de 1827 como a data em que todos os escravos restantes em Nova York seriam emancipados. Pela primeira vez, Isabela pôde vislumbrar o fim de seu cativeiro. Em 10 anos, ela estaria livre. Seus filhos, nascidos após 1799, também acabariam por conquistar a liberdade, embora tivessem que esperar até atingirem as idades especificadas. Mas John Deon fez uma promessa a Isabela que mudou tudo. Ele disse a ela que, se ela trabalhasse com fidelidade e competência, ele a libertaria um ano antes, em 4 de julho de 1826. Ele lhe daria uma cabana e um pequeno terreno onde ela poderia morar com seu marido, Thomas. Após todos esses anos de serviço leal, ela finalmente teria algo que fosse seu. Isabela trabalhou mais do que nunca. Ela afiava lã. Ela cozinhou. Ela limpou. Ela trabalhava nos campos. Ela fez tudo o que Dumont pediu e muito mais. Ela acreditou na promessa dele. Ela confiava que ele cumpriria a sua palavra. Mas, no inverno de 1825, Isabela sofreu um ferimento grave. Ela machucou gravemente a mão e, durante semanas, não conseguiu trabalhar com a mesma eficiência de antes. Quando chegou o dia 4 de julho de 1826, Isabela abordou Dumont sobre sua promessa. Ele se recusou a honrá-lo. Ele alegou que, devido à lesão na mão, ela não lhe entregou a quantidade total de trabalho que lhe devia. Ele só a libertaria no ano seguinte, como exigia a lei. Isabela ficou devastada. Ela acreditou nele. Ela havia confiado nele. E ele havia quebrado sua palavra. Algo dentro dela mudou naquele dia. Algo endurecido. Ela passou a vida inteira obedecendo às regras que os brancos impuseram a ela. Ela tinha feito tudo certo. E mesmo assim ela havia sido traída. Ela tomou uma decisão. Ela não esperaria mais um ano. Ela tomaria a sua liberdade para si mesma. No final do outono de 1826, Isabela fez sua jogada. Ela não fugiu à noite como uma fugitiva. Ela não fugiu com medo. Em vez disso, ela esperou até ter fiado 100 novelos de lã, concluindo o trabalho que sentia que devia a Dumont. Então, certa manhã, ao amanhecer, ela pegou sua filha recém-nascida, Sofia, e foi embora. Anos mais tarde, ela descreveria esse momento com simplicidade e dignidade. Eu não fugi, disse ela. Eu me afastei durante o dia. Ela não caminhou muito. Ela não tinha para onde ir. Ela não tinha dinheiro, nem amigos, nem recursos. Mas ela conhecia uma família que poderia ajudá-la. Isaac e Maria Van Wagenen eram abolicionistas conhecidos que moravam nas proximidades. Eles não acreditavam na escravidão. Isabela caminhou até a porta deles e pediu ajuda. Os Van Wagenens a acolheram. Quando John Dumont veio procurar sua propriedade, Isaac Van Wagenen lhe fez uma oferta. Ele pagaria Duan $20 pelos serviços de Isabela até 4 de julho de 1827, quando a lei de emancipação a libertaria. Dumont concordou. Isabela não estava tecnicamente livre, mas estava segura. Ela havia saído da casa de Dumont. Ela estava longe da crueldade da esposa dele e a poucos meses de sua liberdade legal.
Mas Isabela não conseguiu trazer todos os seus filhos consigo. Seus filhos mais velhos estavam vinculados por seus próprios termos de serviço à família Dumont e a outras famílias, e seu filho mais novo, Peter, de cerca de 5 anos, permaneceu para trás. Essa separação a atormentava. Todos os dias ela pensava nele. Todas as noites ela rezava pela segurança dele. Então, no outono de 1826, ela descobriu algo que abalou profundamente o seu mundo. John Dumont havia vendido Peter. As circunstâncias da venda foram complicadas e horríveis. Dumont transferiu Peter para a doutora Eliza Gedney, de Nevers, Nova York, por $20. Gedney planejava levar o menino para a cidade de Nova York, possivelmente com a intenção de viajar para a Inglaterra. Mas quando esses planos falharam, Gedney decidiu que o menino era muito jovem e dava muito trabalho. Então ele vendeu Pedro para seu irmão, Salomão Gedney. Salomão Gedney também não queria Pedro. Então ele vendeu a criança novamente, desta vez para seu cunhado, um rico proprietário de plantação do Alabama chamado Fowler. Peter tinha ido embora. Vendidos para o sul profundo, vendidos para uma plantação de algodão a 1000 milhas de distância, vendidos para uma forma de escravidão que fazia a versão do Vale do Hudson parecer quase branda em comparação. Quando Sojourner Truth soube o que havia acontecido, algo dentro dela se quebrou, e outra coisa se inflamou. Ela sabia exatamente o que isso significava. O Alabama não era Nova York. Não existia uma lei de emancipação gradual no Alabama. Não havia nenhum 4 de julho de 1827 à espera de Peter. Se o filho dela permanecesse no Alabama, ele seria escravizado pelo resto da vida. Ele trabalharia nos campos de algodão até morrer. Ele nunca mais veria sua mãe. Ele jamais conheceria a liberdade. A dor de Isabela era insuportável. Ela gritou. Ela chorou. Ela sentiu o peso da completa impotência esmagando-a. O que ela poderia fazer? Ela era apenas uma mulher. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha poder algum. Ela não sabia ler nem escrever. Como ela poderia lutar contra homens brancos ricos que venderam seu filho como se fosse uma propriedade? Ela foi até o Deon para confrontá-los. Ela exigiu que lhe devolvessem o filho. Eles riram dela. A senhora Deon, a mulher que atormentara Isabela durante anos, era particularmente cruel. Que alarde todo por causa de uma negrinha, ela teria dito, fazer tanto alarde por causa de uma negrinha. Por que você não deixou tantos quantos consegue cuidar? Mas Isabela não se deixou desanimar. Ela foi a Albany. Ela implorou para que a ajudassem a recuperar Peter. Eles recusaram. Solomon Gedney alegou que não havia feito nada de errado. Ele afirmou que a venda era perfeitamente legal. Ele disse a Isabela para parar de causar problemas e ir embora. Isabela deveria ter desistido. Tudo em seu mundo lhe dizia que ela não tinha chance. Pessoas negras não podiam processar pessoas brancas. As mulheres escravizadas não podiam contestar os direitos de propriedade dos homens ricos. O sistema jurídico não foi concebido para pessoas como ela. Foi concebido para manter pessoas como ela em seu devido lugar. Mas Isabela possuía algo que seus opressores não compreendiam. Ela tinha fé. Não apenas fé em Deus, mas fé em si mesma. Fé de que o que havia sido feito estava errado. Fé de que deve haver alguma maneira de consertar as coisas. Ela buscou a ajuda dos Quakers. A sociedade religiosa dos amigos, como era conhecida anteriormente, opunha-se há muito tempo à escravidão. Muitos Quakers trabalharam ativamente para ajudar pessoas escravizadas a conquistarem sua liberdade. Isabela encontrou um grupo de abolicionistas Quakers que ouviram sua história e se comoveram com sua determinação. Eles lhe contaram algo extraordinário. Disseram-lhe que o que os Gedney tinham feito era, na verdade, ilegal.
A lei de Nova York proibia a venda de pessoas escravizadas para fora do estado com o objetivo de mantê-las em cativeiro. Pedro estava protegido por essa lei. A venda dele para o Alabama foi um crime. E isso significava que Isabela tinha motivos para processar. Mas como uma mulher negra analfabeta e sem um tostão pode processar uma família branca rica em 1827? Como ela se orienta em um sistema jurídico que nunca foi concebido para servi-la? Como ela encontra advogados que aceitem o caso dela? Como ela paga pelos serviços deles? Os quakers a ajudaram. Eles mobilizaram seus recursos. Eles encontraram advogados dispostos a representá-la. Eles explicaram a Isabela o que ela precisava fazer e disseram-lhe para ir ao tribunal em Kingston e apresentar o seu caso ao júri. Isabela nunca tinha estado dentro de um tribunal. Ela não sabia o que era um grande júri. Ela não tinha formação acadêmica, nenhuma experiência com processos judiciais, nenhum conhecimento das regras e procedimentos complexos que regiam os tribunais. Mas ela tinha a sua história. Ela tinha a verdade. E ela tinha a convicção inabalável de que seu filho lhe havia sido roubado. Ela foi caminhando até Kingston. Era a mesma cidade onde ela havia sido vendida quando criança, juntamente com um rebanho de ovelhas. Era a mesma cidade onde ela havia sido espancada por não entender inglês. Agora ela retornou como uma mulher em missão, não como propriedade, mas como demandante. No tribunal, ela solicitou a presença do júri popular. Alguém a encaminhou para a sala correta. Ela entrou e se deparou com um grupo de homens brancos que provavelmente nunca tinham visto uma mulher negra exigir nada deles. E ela começou a falar. A voz de Isabela era poderosa. O som se propagou pela sala. Isso exigia atenção. Anos mais tarde, quando ficou famosa como Sujorer Truth, as pessoas descreviam sua voz como profunda, gutural e poderosa. Diziam que quando ela falava, todos a ouviam. Quer estivesse falando para um pequeno grupo de jurados ou para uma multidão de milhares, ela tinha uma presença que inspirava respeito. Ela contou-lhes o que havia acontecido. Ela contou-lhes sobre Peter. Ela contou-lhes sobre a venda ilegal. Ela contou-lhes que seu filho havia sido tirado dela e enviado para o Alabama. Ela disse a eles que o queria de volta. Um dos jurados ficou comovido com o depoimento dela. Ele pediu que ela entrasse em uma sala reservada e contasse sua história novamente. Lá, pediram-lhe que jurasse que Peter era de fato seu filho. Ela praguejou. Em seguida, pediram-lhe que fornecesse mais detalhes sobre a venda, sobre o Jedney e sobre para onde Peter tinha sido levado. As engrenagens da justiça começaram a girar. Mas eles se viraram lentamente. Em 1º de março de 1828, os advogados de Isabela entraram com uma ação judicial formal. O documento era chamado de Mandado de Habeas Corpus. A expressão latina significa "você tem o corpo". É uma das proteções legais mais antigas e fundamentais do sistema jurídico inglês. Exige que qualquer pessoa que mantenha alguém sob custódia leve essa pessoa perante um juiz e justifique a detenção. Caso não seja possível apresentar uma justificativa legal, a pessoa deverá ser libertada. Os advogados de Isabela argumentaram que Peter estava sendo mantido em cárcere ilegalmente. Eles argumentaram que a venda para o Alabama violava a lei de Nova York. Eles exigiram que Solomon Jedney, que havia intermediado a venda, apresenta-se a criança perante o tribunal. Os advogados que representaram Isabela chamavam-se Herman M. Royne e John Van Buren. O caso foi analisado por Abraham Brunhasbro, um comissário da Suprema Corte de Nova York. Esses nomes podem não ser famosos hoje em dia, mas devem ser lembrados. Eram homens brancos que optaram por ajudar uma mulher negra a lutar pelos seus direitos numa época em que esse tipo de ajuda era raro e perigoso. Solomon Jedney recebeu a intimação judicial e percebeu que estava em sérios apuros. A acusação era essencialmente de sequestro. Se for condenado,
ele poderá enfrentar sanções penais. Ele não havia previsto esse desfecho. Ele havia presumido que a venda de uma criança negra passaria despercebida e não seria contestada. Ele havia presumido que ninguém se importaria. Ele estava errado. Gedney contatou rapidamente seu cunhado Fowler, no Alabama. Ele providenciou para que Peter fosse enviado de volta a Nova York. O menino seria apresentado ao tribunal, e Gedney alegaria que nada de legal havia acontecido. Ele negaria tudo e esperaria pelo melhor. Peter retornou a Nova York em algum momento de março de 1828. Ele havia estado no Alabama por quase 1 ano e meio. Ele tinha cerca de 7 anos e não era mais a mesma criança que havia sido tirada de sua mãe. Uma audiência foi marcada para 14 de março de 1828 perante o comissário Asbro. Isabela finalmente veria seu filho, mas o que viu partiu seu coração. Ela chegou ao tribunal e esperou. Os advogados apresentaram seus argumentos. Solomon Gedney negou ter feito algo de errado. Ele alegou que a venda era legítima, que nenhuma lei havia sido infringida e que todo o ocorrido foi um mal-entendido. E então trouxeram Peter. Isabela olhou para o filho. Ela esperava que ele corresse até ela. Ela esperava que ele gritasse de alegria ao ver a mãe. Ela esperava o reencontro com o qual sonhara durante 18 longos meses. Em vez disso, Peter gritou. Ele agarrou a perna de Solomon Gedney e se agarrou a ela. Ele gritou que Gedney era seu mestre. Ele disse que não conhecia essa mulher. Ele disse que não tinha mãe aqui. Ele não queria ir com ela. Isabela ficou estupefata. O que tinham feito com o filho dela? O que teria acontecido no Alabama que o fez negar a própria mãe? O juiz percebeu outra coisa. Peter tinha cicatrizes. Ele tinha uma grande cicatriz na testa. Havia outra cicatriz em sua bochecha. O juiz perguntou a Peter como ele havia sofrido esses ferimentos. Peter disse que um cavalo lhe deu um coice na testa. Ele disse que tinha feito a cicatriz na bochecha ao ser atropelado por uma carruagem. O juiz não se convenceu. Ele ordenou a Peter que olhasse diretamente para ele ao responder as perguntas, e não para Solomon Gedney. Ele insistiu para que o menino desse mais detalhes. Lentamente, a verdade começou a emergir. Peter havia sido brutalmente abusado no Alabama. Ele havia sido espancado repetidamente. As cicatrizes em seu rosto não eram resultado de acidentes. Eles eram fruto da violência. E o menino estava tão traumatizado, tão aterrorizado, que aprendeu a negar a própria família e a se agarrar aos seus abusadores. Era um mecanismo de sobrevivência. Foi a adaptação desesperada de uma criança que aprendeu que a rebeldia trazia a dor e a submissão, sobrevivência. Isabela compreendeu. Ela não culpou Peter. Ela viu o medo em seus olhos. Ela percebeu como ele se encolhia a cada movimento brusco. Ela viu o que o Alabama tinha feito com seu filho. O juiz também viu. O comissário Asbro viu todos os depoimentos. Ele analisou as evidências. Ele olhou para a criança marcada que havia sido vendida ilegalmente como escrava e brutalmente abusada. E ele proferiu sua sentença. As palavras que ele proferiu naquele dia ecoariam pela história. O juiz declarou que o menino deverá ser entregue à mãe. Peter não teria outro mestre, outro controlador, outro maestro além de sua mãe. Isabela havia vencido. Ela foi a primeira mulher negra na história americana a processar um homem branco para reaver um membro da família e a vencer o processo. Ela tinha feito o que todos lhe diziam ser impossível. Ela havia desafiado o sistema. Ela havia exigido justiça. E ela o recebeu. Os documentos judiciais deste caso ficaram perdidos por quase 200 anos.
Os historiadores sabiam da existência do caso porque Isabella o descreveu posteriormente em sua autobiografia, mas os documentos legais originais desapareceram nos arquivos e foram esquecidos. Foi somente em 2022 que os arquivistas do Arquivo do Estado de Nova York redescobriram os documentos originais, incluindo a declaração juramentada da própria Isabella e a ordem judicial que libertava Peter. A descoberta foi notável. Ali estava a prova física de um momento em que uma mulher escravizada usou o sistema legal para lutar contra seus opressores. Eis a prova de que, mesmo nos períodos mais sombrios da história americana, havia pessoas que exigiam justiça e, às vezes, a recebiam. Isabella levou Peter para casa com ela. O reencontro com que ela sonhara não se parecia em nada com o que ela havia imaginado. Seu filho ficou traumatizado. Ele estava apavorado. Ele havia sido condicionado ao medo e à desconfiança. Levaria tempo para desfazer o dano causado. Mas ele estava vivo. Ele estava livre. Ele estava com a mãe. Nas semanas e meses que se seguiram, Peter começou lentamente a se recuperar. O terror em seus olhos desapareceu. Ele parou de se assustar com cada movimento brusco. Ele começou a se lembrar de quem era e de onde tinha vindo. Ele começou a confiar novamente em sua mãe. E Isabella começou a contar sua história. Ela começou a falar sobre o que lhe havia acontecido. Ela começou a testemunhar sobre as crueldades da escravidão, sobre a venda ilegal de seu filho e sobre sua luta para tê-lo de volta. Ela descobriu que tinha uma voz poderosa. Ela descobriu que, quando falava, as pessoas a ouviam. Ela ainda não era Sawyer Truth. Essa transformação viria mais tarde, mas a base já havia sido lançada. A mulher que se tornaria uma das mais famosas abolicionistas e defensoras dos direitos das mulheres na história americana havia descoberto seu poder. Ela entrou no tribunal munida apenas de sua fé e sua determinação. Ela havia enfrentado homens brancos ricos que detinham todo o poder. Ela exigiu justiça e venceu. A história do processo judicial de Isabella já é notável por si só, mas foi apenas o começo. Sua vida a levaria para longe do Vale do Hudson, para longe das fazendas e currais de Nova York. Ela viajava pelos Estados Unidos, discursando para multidões de milhares de pessoas e combatendo a injustiça onde quer que a encontrasse. Ela se encontraria com presidentes. Ela inspiraria gerações. Ela se tornaria um símbolo de resistência e esperança. Mas essa é a história da segunda parte. Por ora, vamos parar e considerar o que Isabella realizou em 1828. Ela tinha cerca de 30 anos. Ela era analfabeta. Ela era mãe solteira e tinha vários filhos. Ela passou a vida inteira como propriedade, sujeita aos caprichos de outros, sem direitos legais e sem qualquer reconhecimento de sua humanidade. E, no entanto, quando seu filho foi roubado, ela não aceitou. Ela não se entregou ao desespero que deveria tê-la dominado. Ela encontrou aliados. Ela aprendeu sobre a lei. Ela se viu em um sistema jurídico que nunca foi feito para servi-la. E ela venceu. A mesma mulher que fora vendida por $100 com um rebanho de ovelhas usou o sistema legal para derrotar alguns dos homens mais poderosos de sua comunidade. A mesma mulher que havia sido espancada por não entender inglês falou no tribunal e convenceu um juiz a decidir a seu favor. A mesma mulher a quem haviam dito que os negros não tinham direitos, que os brancos eram obrigados a respeitar, provou que tinha direitos e que esses direitos seriam respeitados. Foi uma vitória que deveria ter sido impossível. Foi uma vitória que apontou para um futuro diferente. Foi uma vitória que demonstrou, mesmo nos momentos mais sombrios, o poder de uma pessoa que se recusa a desistir. As cicatrizes de Peter iriam desbotar, mas nunca desapareceriam completamente. As marcas físicas dos abusos cicatrizaram gradualmente, mas as feridas emocionais se aprofundaram. Nos anos que se seguiram, Peter enfrentou dificuldades. Ele se meteu em encrenca.
Ele teve dificuldade em se adaptar à vida como uma pessoa livre. O trauma de sua infância o perseguia como uma sombra. Em 1839, quando Peter tinha cerca de 18 anos, ele tomou uma decisão que assombraria sua mãe pelo resto da vida. Ele se alistou para trabalhar em um navio baleeiro. Ele disse a Isabela que precisava se afastar para se reencontrar, para escapar do passado. Ela o deixou ir, embora isso a tenha devastado. Nos 3 anos seguintes, Isabela recebeu 3 cartas de Peter. Ele estava em algum lugar no vasto Oceano Pacífico, caçando baleias, vivendo uma vida que ela mal conseguia imaginar. As cartas eram breves e esporádicas, mas eram a prova de que ele estava vivo, de que estava sobrevivendo, de que não a havia esquecido. Então as letras pararam. Em 1842, o navio de Peter retornou ao porto sem ele. Ele não estava a bordo. Ninguém conseguiu explicar o que tinha acontecido. Ele teria morrido no mar? Ele havia desertado? Ele havia sido morto? Isabela nunca descobriu. Ela nunca mais viu o filho. Ela nunca soube o que aconteceu com a criança que tanto lutou para salvar. Essa tragédia marcou tudo o que veio depois. O menino que ela resgatara no Alabama, o menino por quem ela lutara no tribunal, o menino com quem ela sonhara durante aqueles intermináveis meses de separação, simplesmente desapareceu. Ele se tornou mais uma perda em uma vida repleta de perdas. Ele se tornou mais uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Mas Isabela não deixou que a tristeza a destruísse. Ela canalizou sua dor em propósito. Ela usou a força que descobriu naquele tribunal de Kingston para lutar pelos outros. Ela se tornou a voz dos que não têm voz. Ela se tornou uma defensora dos oprimidos. Ela se tornou Sojourner Truth. A transformação começou em 1843. Isabela morava na cidade de Nova York, trabalhava como empregada doméstica e ainda estava processando as perdas que havia sofrido. Peter tinha ido embora. Seus outros filhos estavam dispersos. A vida que ela havia imaginado para si mesma não se materializou. Ela era livre, mas a liberdade trouxe seus próprios fardos. No dia 1º de junho de 1843, domingo de Pentecostes, Isabela acordou com a sensação de ter um chamado divino. Ela sentiu que Deus estava falando com ela, dizendo-lhe para deixar a cidade e viajar pelo interior, pregando e testemunhando a verdade. Ela sentiu-se chamada para um propósito maior. Ela juntou alguns pertences e os colocou dentro de uma fronha. Ela se despediu das pessoas que conhecia e saiu da cidade de Nova York, seguindo para o norte e para o leste, rumo a um futuro incerto. Ela também adotou um novo nome. Ela não seria mais Isabella Balfrey, o nome que usava quando estava em cativeiro. Ela não seria mais Isabella Van Vagena, o nome que adotará da família que a acolhera. Ela seria Sojourner Truth. Uma viajante, alguém que não permanece em um só lugar, e a verdade era o que ela pretendia dizer. O Espírito me chama, disse ela às amigas, e eu preciso ir. Sojourner Truth deixou a cidade de Nova York no verão de 1843 levando consigo apenas uma fronha com seus poucos pertences. Ela tinha cerca de 46 anos. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha nenhum plano. Ela não tinha ideia de para onde estava indo ou o que faria quando chegasse lá. Tudo o que ela tinha era uma vocação, uma voz interior que lhe dizia que devia viajar e contar a verdade sobre o que tinha visto e o que tinha sobrevivido. Ela seguiu para o norte, percorrendo as estradas ao longo do vale do rio Connecticut até chegar a Massachusetts. Ela parava em casas de fazenda e pedia comida. Ela parava em igrejas e pedia para falar. Ela parava em acampamentos religiosos, aqueles grandes encontros religiosos ao ar livre que se espalhavam pelos Estados Unidos na década de 1840, e elevava a voz em meio à multidão. As pessoas a notaram imediatamente. Ela tinha quase 1,83 metros de altura,
sendo muito mais alta que a maioria das mulheres e muitos homens de sua época. Sua voz era profunda e poderosa, capaz de alcançar grandes multidões sem qualquer amplificação. Ela falava com um sotaque holandês que nunca perdeu, herança de sua infância entre proprietários de escravos de língua holandesa, e falava com uma autoridade inegável. Nesses encontros religiosos, ela começou a desenvolver suas habilidades como oradora. Ela aprendeu a prender a atenção do público. Ela aprendeu a usar o silêncio com a mesma eficácia que as palavras. Ela aprendeu a contar histórias que comoviam as pessoas até as lágrimas e as levavam à ação. Ela descobriu que tinha um domingo. Uma história que se tornou famosa ocorreu em um encontro religioso campal em Northampton, Massachusetts. Um grupo de jovens arruaceiros se reuniu para interromper a cerimônia. Eles estavam bebendo, gritando e ameaçando usar violência. Os outros palestrantes estavam apavorados. Alguns queriam chamar a polícia. Outros queriam fugir. Sujorer Truff se levantou e começou a cantar. Sua voz cortou o caos. Era um hino, uma canção simples de fé e redenção. Os jovens pararam de gritar. Eles se viraram para olhar para aquela mulher negra alta que parecia não ter o menor medo deles, e a ouviram. Quando terminou de cantar, começou a falar. Ela perguntou por que eles tinham vindo. Ela perguntou a eles do que tinham medo. Ela falou com eles não com raiva ou condenação, mas com uma espécie de compaixão feroz que desarmou a hostilidade deles. Ao final da noite, os jovens que tinham vindo para causar problemas estavam sentados em silêncio, ouvindo os pregadores que planejavam atacar. Esse era o poder de Sujorer Truff. Ela conseguia entrar em situações hostis e transformá-las. Ela era capaz de enfrentar a violência com coragem moral. Ela conseguia falar verdades difíceis de uma forma que as pessoas conseguiam entender. Era um poder que ela usaria repetidamente nos anos seguintes. No outono de 1843, Sujorer Truff chegou à Associação de Educação e Indústria de Northampton, uma comunidade utópica em Florence, Massachusetts. A comunidade foi fundada nos princípios da igualdade e da cooperação. Os membros viviam e trabalhavam juntos, compartilhando recursos e rejeitando as hierarquias sociais que dominavam a sociedade americana. O mais importante para Sujorer era que a comunidade estivesse integrada. Membros negros e brancos viviam lado a lado em igualdade de condições. Em Northampton, Sujorer Truff conheceu alguns dos principais abolicionistas da época. Frederick Douglass, o famoso escravo fugitivo que se tornou um orador e escritor influente, era um visitante frequente. William Lloyd Garrison, o abolicionista branco que publicava o influente jornal The Liberator, tinha ligações com a comunidade. David Ruggles, o abolicionista negro que ajudou Douglass a escapar da escravidão, era membro. Olive Gilbert, que mais tarde ajudaria Sojourner Truth a escrever sua autobiografia, também estava lá. Essas conexões mudaram a vida de Sujorer Truth. Ela vinha discursando em encontros religiosos sobre fé e salvação pessoal. Então ela começou a falar sobre a abolição da escravatura e os direitos das mulheres. Ela se juntou aos grandes movimentos de reforma que estavam remodelando a sociedade americana na década de 1840. Ela encontrou sua causa. Frederick Douglass e Sojourner Truth formavam um contraste interessante. Douglass era culto, eloquente e escrevia com elegância e precisão. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho, apesar de ter sido escravizado, e seu domínio da linguagem era uma arma poderosa contra aqueles que afirmavam que os negros eram intelectualmente inferiores. Sujourner Truth não sabia ler nem escrever. Ela falava em linguagem simples e direta, com sotaque holandês e padrões gramaticais que refletiam sua educação em um ambiente falante de holandês. Mas a sua incapacidade de ler não significava que ela fosse pouco inteligente. Longe disso. Ela tinha uma mente afiada como uma armadilha de aço, lembrando-se de tudo o que ouvia, processando argumentos com uma lógica devastadora e desmascarando a hipocrisia com observações simples, porém profundas.
Os dois grandes abolicionistas se respeitavam, mas nem sempre foram aliados. Douglas tendia a trabalhar dentro do sistema, buscando mudar leis e políticas por meio da ação política. Sourers Truth era mais radical, mais disposto a desafiar não apenas a escravidão, mas toda a estrutura da sociedade americana. Eles discordavam sobre estratégia e tática. Eles discordavam sobre o papel da violência na luta pela liberdade. Mas eles compartilhavam um compromisso fundamental com a dignidade humana que transcendia suas diferenças. Em 1850, Sarah Truth deu um passo importante para garantir seu lugar na história. Ela ditou sua história de vida para sua amiga Olive Gilbert, que a transcreveu e ajudou a prepará-la para a publicação. O livro chamava-se A Narrativa de Sojourner Truth, uma escrava do Norte. William Lloyd Garrison publicou de forma privada nesse mesmo ano. A narrativa contava a história da vida de Isabela. Seu nascimento na escravidão, o tratamento brutal que recebeu de vários donos, sua fuga para a liberdade, seu processo judicial para resgatar Peter e sua transformação em Sojourner Truth. Ela foi sincera ao relatar os horrores que havia sofrido. O livro não poupou o leitor da violência e da degradação da escravidão e estabeleceu Sojourner Truth como uma voz poderosa no movimento abolicionista. O livro também lhe proporcionou renda. Sojourner Truth vendia exemplares da narrativa em suas palestras. Ela também começou a vender fotografias suas, pequenos cartões chamados carte de visite, que eram populares na época. Ela legendou essas fotografias com uma frase inteligente e vendo a sombra para sustentar a substância. A sombra era a sua imagem. A essência era a sua vida e o seu trabalho. Com o dinheiro arrecadado com seu livro e fotografias, S.J. Truth conseguiu comprar uma pequena casa em Florence, Massachusetts, em 1850. Ela pagou $300 por ela. Pela primeira vez na vida, por volta dos 53 anos, ela possuía um imóvel. A mulher que fora vendida por $100 com um rebanho de ovelhas agora possuía sua própria casa. Mas 1850 também foi um ano sombrio para a causa da liberdade. Em setembro daquele ano, o Congresso aprovou a Lei dos Escravos Fugitivos como parte do Compromisso de 1850. Essa lei exigia que os cidadãos dos Estados Livres auxiliassem na captura de escravos fugitivos. Negou aos fugitivos acusados o direito a um julgamento por júri. Impunha pesadas penalidades a qualquer pessoa que ajudasse pessoas escravizadas a fugir. E isso encorajou os caçadores de escravos a aventurarem-se no norte, caçando homens e mulheres que haviam vivido em liberdade durante anos. A lei dos escravos fugitivos foi um golpe devastador para o movimento abolicionista. Isso tornou os Estados Livres cúmplices da escravidão. Isso colocou em risco todos os negros do Norte, independentemente de terem escapado da escravidão ou de terem nascido livres. E demonstrou que o Sul escravista tinha um enorme poder sobre o governo federal. Sojourner Truth ficou indignada. Ela redobrou seus esforços, discursando contra a lei e contra toda a instituição da escravidão. Ela viajou por toda a Nova Inglaterra e Nova York, discursando para públicos grandes e pequenos. Ela desafiou as pessoas a resistirem à lei injusta, a recusarem a cooperação com os caçadores de escravos e a defenderem a dignidade humana. Em maio de 1851, Sojourner Truth participou da Convenção pelos Direitos das Mulheres de Ohio, em Acra. Este encontro de reformadores e ativistas teve como foco os direitos das mulheres, mas também esteve ligado à luta mais ampla contra a escravidão. Muitas das mesmas pessoas que lutaram pela abolição da escravatura também lutaram pelo sufrágio feminino. Eles viam essas causas como interligadas, como parte de um movimento maior em direção à igualdade humana. A convenção já durava 2 dias quando Sojourner Truth pediu a palavra. Ela provavelmente era a única pessoa negra na sala. Ela era certamente a única ex-escrava. Algumas das mulheres brancas presentes se sentiram desconfortáveis com a presença dela. Eles temiam que associar sua causa a uma mulher negra prejudicasse seu movimento. Eles estavam preocupados com a forma como ela seria recebida.
Mas o presidente da convenção, Francis Gage, permitiu que ela falasse. E o que Sojourner Truth disse naquele dia se tornaria um dos discursos mais famosos da história americana. Ela caminhou até a frente da igreja onde a convenção estava sendo realizada. Ela era alta e digna, vestindo um vestido cinza simples e um turbante branco. Ela se posicionou diante da plateia e começou a falar com sua voz profunda e poderosa. Não existe uma transcrição completa do seu discurso. As diferentes pessoas que estavam lá se lembravam do ocorrido de maneiras diferentes. 12 anos depois, em 1863, Francis Gage publicou um relato do discurso que incluía o famoso refrão "Não sou eu uma mulher?". Mas os historiadores debatem se Sojourner Truth realmente usou essas palavras exatas ou se Gage embelezou o discurso em sua lembrança. O que sabemos é que Sojourner Truth falou sobre as contradições entre como as mulheres supostamente eram tratadas e como ela havia sido tratada. Ela falou sobre o trabalho árduo que realizou como mulher escravizada. Ela falou sobre os filhos que teve e perdeu. Ela questionou a ideia de que as mulheres eram fracas e precisavam ser protegidas pelos homens. Eu arei, plantei e colhi nos celeiros, teria dito ela, e nenhum homem conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher. Ela falou sobre ter tido 13 filhos e ter visto a maioria deles ser vendida como escrava. Ela falou sobre a dor de uma mãe que perde seus filhos. E ela perguntou novamente, e eu não sou uma mulher? Ela falou sobre Jesus Cristo, observando que ele veio de Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Ela contestou os argumentos religiosos que eram usados para justificar a subordinação das mulheres. E ela falou sobre força. Se a primeira mulher que Deus criou foi forte o suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo sozinha, disse ela, referindo-se a Eva, essas mulheres juntas deveriam ser capazes de endireitá-lo e colocá-lo de volta na posição correta. O discurso eletrizou a plateia. Mulheres que antes desconfiavam daquele homem negro alto e desconhecido se viram aplaudindo. Mulheres que estavam preocupadas com a associação a um ex-escravo se sentiram inspiradas. Sojourner Truth havia demolido os argumentos contra os direitos das mulheres com lógica simples e testemunho pessoal. O discurso ficou conhecido como "Não sou eu uma mulher?". Embora a redação exata permaneça incerta, tornou-se um dos documentos definidores tanto do movimento pelos direitos das mulheres quanto do movimento abolicionista. Isso demonstrou que as lutas pela igualdade racial e pela igualdade de gênero estavam interligadas, que a opressão em uma forma estava ligada à opressão em outra. Ao longo da década de 1850, Sojourner Truth continuou viajando e discursando. Ela ia aonde quer que fosse convidada e, às vezes, aonde não era. Ela discursou em igrejas e câmaras municipais, em residências particulares e praças públicas. Ela debateu com defensores da escravidão e confrontou manifestantes racistas. Ela se tornou uma das figuras mais reconhecidas nos movimentos reformistas de sua época. Seus métodos eram pouco convencionais. Ela não proferia discursos cuidadosamente preparados a partir de textos escritos porque não sabia ler. Em vez disso, ela falou de improviso, respondendo à sua plateia e adaptando sua mensagem ao momento. Ela usou humor e ironia para defender seus pontos de vista. Ela cantava hinos para animar multidões ou acalmar as hostis. Ela contou histórias de sua própria vida que ilustravam verdades maiores sobre a escravidão e a liberdade. Ela também estava disposta a ser confrontadora de maneiras que muitos reformadores não eram. Em uma reunião em Indiana, um homem na plateia a confrontou, sugerindo que ela não era realmente uma mulher, mas um homem disfarçado. A acusação tinha como objetivo humilhá-la e desacreditar seu depoimento. Sojourner Truth respondeu mostrando os seios para a plateia, provando sua feminilidade da maneira mais direta possível. Ela então teria dito que amamentou muitos bebês brancos com aquele seio e que esses bebês se tornaram homens melhores do que seu acusador. O incidente chocou muitas pessoas, mas também demonstrou a coragem de Sojourner Truth.
Ela não se deixaria silenciar por insultos ou intimidação. Ela não aceitaria as condições que outros tentavam lhe impor. Ela diria a sua verdade, custasse o que custasse. A década de 1850 foi marcada por conflitos crescentes em relação à escravidão. A lei dos escravos fugitivos acirrou as tensões. A Lei Kansas-Nebraska de 1854 abriu novos territórios à escravidão e levou a conflitos violentos no Kansas entre colonos pró- e anti-escravidão. A decisão Dred Scott da Suprema Corte, em 1857, declarou que os negros não tinham direitos que os brancos fossem obrigados a respeitar. E em 1859, o abolicionista radical John Brown liderou seu famoso ataque ao Arsenal Federal em Harpers Ferry, Virgínia, na esperança de provocar uma rebelião de escravos. Sir Gertrude conhecia John Brown e apoiava seus objetivos, ainda que não todos os seus métodos. Ela acreditava que a escravidão era um mal monstruoso que precisava ser destruído por todos os meios necessários. Ela acreditava que os escravizados tinham o direito de se rebelar contra seus opressores. Mas ela também acreditava no poder da persuasão moral, na possibilidade de mudar corações e mentes por meio de testemunhos e argumentos. Quando a Guerra Civil começou em abril de 1861, Sojourner Truth tinha cerca de 64 anos. Ela lutava contra a escravidão há décadas. Agora, a própria nação estava entrando em guerra por causa da questão da escravidão humana. Ela viu o conflito como o julgamento de Deus sobre uma nação pecadora, como a consequência inevitável de séculos de opressão. Ela se dedicou integralmente ao esforço de guerra. Ela viajou para Michigan, onde havia se estabelecido em 1857, e começou a recrutar homens negros para servir no exército da União. Quando o governo federal finalmente permitiu que soldados negros se alistassem em 1863, ela trabalhou incansavelmente para encontrar voluntários. Ela ajudou a organizar o fornecimento de suprimentos para as tropas negras. Ela visitou acampamentos e hospitais, oferecendo conforto e encorajamento aos soldados e suas famílias. Seu neto, James Caldwell, alistou-se no famoso 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts, uma das primeiras unidades negras do Exército da União. O 54º Regimento ficou famoso por seu ataque ao Forte Wagner, na Carolina do Sul, em julho de 1863. Uma batalha que demonstrou a coragem e a capacidade dos soldados negros. James sobreviveu à guerra e voltou para casa, para morar com sua avó. Em 1864, Sojourner Truth alcançou algo que teria sido inimaginável apenas alguns anos antes. Ela recebeu um convite para a Casa Branca. O presidente Abraham Lincoln queria conhecê-la. O encontro ocorreu em 29 de outubro de 1864. Sojourner Truth viajou para Washington e entrou na residência oficial do presidente. Ela tinha 67 anos. Ela havia nascido escrava. Ela já havia sido vendida várias vezes. Ela havia sido espancada e abusada. E agora ela estava na Casa Branca, prestes a se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Lincoln a recebeu gentilmente. Eles conversaram sobre a guerra, sobre a escravidão, sobre o futuro da nação. Lincoln mostrou a ela uma Bíblia que lhe havia sido dada pela comunidade negra de Baltimore. Mais tarde, Sojourner Truth descreveu Lincoln como gentil e respeitoso, um homem que a tratou com dignidade. Ela pediu que ele assinasse seu livro da vida, um álbum de recortes onde ela colecionava assinaturas e mensagens de pessoas notáveis que conheceu. Lincoln escreveu para a tia Sojourner Truth. 29 de outubro de 1864. Lincoln. O encontro foi breve, mas simbólico. Uma mulher que fora considerada propriedade, a quem fora negado todo o direito, a quem fora dito que era menos que humana, entrou na sede do poder americano e foi recebida como uma convidada de honra. Foi uma medida de quanta coisa havia mudado e de quanta coisa ela havia ajudado a mudar. Após o encontro com Lincoln, Sojourner Truth permaneceu em Washington.
Ela encontrou trabalho na Associação Nacional de Auxílio aos Libertos, ajudando pessoas anteriormente escravizadas que haviam fugido para a capital durante a guerra. Milhares desses refugiados, chamados de contrabandistas, se reuniram em Washington e arredores. Eles precisavam de comida, abrigo, roupas e ajuda para se orientarem em um mundo que havia mudado repentina e drasticamente. Sojourner Truth trabalhou na aldeia de Frere Edmund em Arlington, Virgínia, do outro lado do rio Potomac, em frente a Washington. A vila havia sido estabelecida nos terrenos da antiga plantação de Robert E. Lee, um local apropriado para um assentamento de pessoas libertas. Ela ensinou aos moradores habilidades que eles precisariam para uma vida independente. Ela os ajudou a encontrar empregos. Ela defendeu os direitos deles. Aos 67 anos, ela fazia o que havia feito durante toda a sua vida adulta, lutar por justiça. Mas mesmo em Washington, mesmo durante a guerra, o racismo persistiu. Sojourner Truth teve inúmeros confrontos com o sistema de bondes da capital. Tecnicamente, os bondes eram desegregados, mas os cobradores frequentemente se recusavam a parar para passageiros negros ou os obrigavam a viajar na plataforma externa em vez de dentro do vagão. Sojourner Truth recusou-se a aceitar esse tratamento. Quando um cobrador tentou empurrá-la para fora de um bonde, ela se segurou e continuou viajando mesmo assim. Quando outro condutor a empurrou contra a porta, ferindo seu ombro, ela apresentou uma queixa e ele foi demitido. Quando um cobrador se recusou a parar para ela, ela gritou: "Quero uma carona." O tom de voz foi tão alto que toda a rua ouviu, obrigando-o a parar. Foram batalhas pequenas, mas importantes. Cada vez que Sojourner Truth insistia em seus direitos, ela demonstrava que os negros não aceitariam ser cidadãos de segunda classe. Ela praticava o que uma geração posterior chamaria de ativismo pelos direitos civis. Ela estava lançando as bases para lutas que continuariam por mais um século. A Guerra Civil terminou em abril de 1865 com a rendição das forças confederadas. A 13ª Emenda à Constituição, que aboliu a escravatura em todos os Estados Unidos, foi ratificada em dezembro daquele ano. Assim, Joanna Truth viveu para ver a instituição que definiu sua infância finalmente destruída. Mas ela sabia que o fim da escravidão não significava o fim da luta. 4 milhões de pessoas anteriormente escravizadas enfrentavam agora o enorme desafio de construir novas vidas em uma sociedade que permanecia profundamente hostil a elas. Eles precisavam de terra, educação, oportunidades econômicas e poder político. Eles precisavam de proteção contra a violência que os sulistas brancos já começavam a infligir a eles. Sojourner Truth defendeu a concessão de terras a pessoas anteriormente escravizadas. Ela acreditava que a verdadeira liberdade exigia independência econômica e que a independência econômica exigia terras. Ela queria que o governo federal desse aos libertos lotes de terra no oeste, onde pudessem construir fazendas e comunidades longe do alcance de seus antigos senhores. Ela reuniu petições. Ela fez lobby no Congresso. Ela se reuniu com autoridades governamentais. Ela viajou por todo o país falando sobre a necessidade de redistribuição de terras. O slogan dela era simples: dê terras aos libertos e deixe que se tornem cidadãos autossuficientes. A tentativa falhou. O governo federal nunca adotou um programa abrangente de distribuição de terras para pessoas anteriormente escravizadas. A famosa promessa de 40 acres e uma mula foi feita e depois quebrada. A maioria dos libertos permaneceu sem terras, forçada a trabalhar como meeiros em terras pertencentes às mesmas famílias que os haviam escravizado. Só Joanna Truth ficou desapontada, mas não derrotada. Ela continuou a defender os direitos dos afro-americanos ao longo da década de 1870. Ela apoiou a 15ª Emenda, que garantia aos homens negros o direito ao voto. Ela também continuou a apoiar o sufrágio feminino, embora os dois movimentos tivessem divergido cada vez mais. A divisão entre os movimentos abolicionista e sufragista foi dolorosa para Sojourner Truth. Ela sempre considerou essas causas como interligadas.
Ela sempre acreditou que os direitos dos negros e os direitos das mulheres faziam parte da mesma luta pela igualdade humana. Mas, após a Guerra Civil, algumas sufragistas brancas tornaram-se abertamente racistas, opondo-se à 15ª Emenda porque ela concedia o direito de voto aos homens negros, mas continuava excluindo todas as mulheres. Eles argumentavam que as mulheres brancas instruídas mereciam o voto mais do que os homens negros ignorantes. Sojourner Truth rejeitou completamente esse argumento. Ela apoiou a 15ª Emenda, ao mesmo tempo que continuou a defender o sufrágio feminino. Ela se recusou a escolher entre suas identidades como pessoa negra e como mulher. Ela insistiu que ambas as lutas eram justas e que ambas acabariam por triunfar. Na reunião da Associação Americana pelos Direitos Iguais, em 1867, ela fez um discurso que abordou esse conflito diretamente. Há muita agitação em relação aos homens negros que buscam seus direitos, mas não se diz uma palavra sobre as mulheres negras, disse ela. E se os homens negros conquistarem seus direitos, mas as mulheres negras não, você verá que os homens negros serão senhores das mulheres e será tão ruim quanto era antes. Ela estava destacando que as mulheres negras enfrentavam um fardo duplo de racismo e sexismo. Ela insistia que a luta pela igualdade tinha que incluir todos. Ela estava à frente de seu tempo, articulando uma visão de justiça interseccional que só se tornaria dominante um século depois. Com o passar dos anos 1870, a saúde de Sojourner Truth começou a declinar. Ela estava perto dos 80 anos, uma idade avançada para qualquer pessoa daquela época, e havia vivido uma vida de extraordinárias dificuldades. Os abusos físicos que ela sofreu como escrava deixaram marcas profundas. As décadas de viagens e palestras constantes a haviam exaurido. Úlceras dolorosas em suas pernas tornavam cada vez mais difícil para ela caminhar. Ela retornou para sua casa em Battle Creek, Michigan, onde havia se estabelecido com suas filhas e netos. Ela continuou a receber visitas e a falar quando podia, mas seus dias de viagens pelo país haviam terminado. Em 1879, ela fez sua última grande aparição pública em uma convenção pelos direitos das mulheres. Ela tinha 82 anos, era frágil, mas ainda assim formidável. Sua voz, antes forte o suficiente para alcançar multidões de milhares de pessoas, havia se tornado mais fraca. Mas a mensagem dela permaneceu a mesma. Ela ainda acreditava na justiça. Ela ainda acreditava na igualdade. Ela ainda acreditava que a verdade acabaria prevalecendo. Assim, Joanna Truth faleceu em 26 de novembro de 1883, em sua casa em Battle Creek. Ela tinha aproximadamente 86 anos de idade. Seu funeral foi um dos maiores que a cidade já viu. Pessoas vieram de todo o país para prestar suas homenagens à mulher que nasceu escrava e passou a vida lutando pela liberdade. Frederick Douglass, seu antigo aliado e, por vezes, adversário, enviou uma homenagem. Venerável pela idade, notável pela perspicácia em relação à natureza humana, extraordinária pela independência e corajosa autoafirmação, escreveu ele, dedicada ao bem-estar de sua raça. Nos últimos 40 anos, ela tem sido objeto de respeito e admiração por reformadores sociais em todo o mundo. Ela foi sepultada no cemitério Oak Hill em Battle Creek, ao lado de sua filha Diana. Seu túmulo era marcado por uma lápide simples. Ao longo de décadas, sua memória foi se apagando. Ela se tornou uma nota de rodapé nos livros de história, mencionada brevemente, quando muito. Mas o legado de Sojourner Truth não desapareceu. Ela caiu no esquecimento, preservada nas memórias daqueles que a conheceram e no trabalho contínuo daqueles que levaram adiante suas lutas. E no século XX, à medida que novas gerações assumiram as lutas pelos direitos civis e pela igualdade das mulheres, a verdade da SJA foi redescoberta. Seu discurso "Não sou eu uma mulher" tornou-se um texto icônico tanto do feminismo quanto do ativismo pelos direitos civis. Sua imagem aparecia em cartazes e botões. Seu nome foi invocado por ativistas que se viam como continuadores de seu trabalho.
Ela se tornou um símbolo de resistência, uma lembrança de que pessoas comuns podiam desafiar injustiças extraordinárias. Em 2009, um busto de bronze de Sojourner Truth foi inaugurado no Salão da Emancipação, no Centro de Visitantes do Capitólio dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher afro-americana a ser homenageada com uma estátua no Capitólio. A cerimônia contou com a presença de dignitários e descendentes. Os discursos elogiaram sua coragem e seu legado. Em 2014, a revista Smithsonian incluiu Sojourner Truth em sua lista das 100 pessoas americanas mais importantes de todos os tempos. Ela foi reconhecida, ao lado de presidentes e generais, inventores e artistas, como uma das pessoas que mais moldaram a história americana. Os documentos judiciais do seu caso de 1828, redescobertos em 2022, acrescentaram novos detalhes à sua história. Eles confirmaram o que ela havia descrito em seu relato. Elas forneceram provas físicas de um momento em que uma mulher negra usou o sistema legal para lutar contra a opressão. Eles lembraram ao mundo que o ativismo de Sojourner Truth começou não com discursos e convenções, mas com a luta desesperada de uma mãe por seu filho. O que podemos aprender com a vida de Sojourner Truth? O que a história dela nos ensina sobre justiça, sobre coragem, sobre a possibilidade de mudança? Em primeiro lugar, ensina-nos que uma pessoa pode fazer a diferença. Assim, Joanna Truth tinha todas as desvantagens possíveis. Ela era negra em uma sociedade supremacista branca. Ela era uma mulher em um mundo patriarcal. Ela era pobre em uma nação que valorizava a riqueza. Ela era analfabeta em uma cultura que valorizava a educação. E, no entanto, ela mudou a história. Ela comovia as pessoas com suas palavras. Ela desafiou os sistemas de opressão. Ela ajudou a acabar com a escravidão e a promover a causa dos direitos das mulheres. Em segundo lugar, ensina-nos que a mudança é possível, mas não inevitável. Assim, Sojourner Truth viveu para ver a escravidão abolida. Essa foi uma vitória estrondosa. Mas ela também viveu para ver as esperanças de reconstrução serem traídas, para ver pessoas libertas privadas da terra e das oportunidades de que precisavam, para ver novas formas de opressão substituírem as antigas. O progresso não é automático. É algo que deve ser defendido em cada geração. Em terceiro lugar, ensina-nos sobre a ligação entre a experiência pessoal e a ação política. Sojourner Truth não se tornou ativista lendo livros ou assistindo a palestras. Ela se tornou ativista porque vivenciou a injustiça contra a qual lutou. Sua compreensão da escravidão veio de sua própria experiência como escrava. Sua compreensão do racismo veio de vivenciá-lo todos os dias de sua vida. Sua compreensão do sexismo vinha de ser mulher em um mundo que desvalorizava as mulheres. Esse conhecimento pessoal conferiu poder ao seu testemunho. Ela não falou sobre abstrações. Ela falou sobre sua vida. Em quarto lugar, ensina-nos sobre a importância dos aliados. Sojourner Truth não venceu seu processo judicial sozinha. Ela contou com a ajuda dos Quakers, que a aconselharam, dos advogados que a representaram e da família que a acolheu. Ao longo de sua trajetória como ativista, ela trabalhou com outras pessoas que compartilhavam seus objetivos. Ela fazia parte de redes e movimentos que iam muito além de qualquer indivíduo. A mudança não vem de heróis isolados, mas de comunidades de pessoas que trabalham juntas. Por fim, a história de Sojourner Truth nos ensina sobre a persistência da injustiça e a persistência da resistência. As formas específicas de opressão contra as quais ela lutou evoluíram. A escravidão acabou, mas o racismo persiste. As mulheres conquistaram muitos direitos, mas o sexismo persiste. As batalhas mudaram, mas a guerra continua. E enquanto houver injustiça, haverá pessoas que se oporão a ela. Pessoas que se recusam a aceitar que as coisas são assim mesmo. Pessoas que insistem que um mundo melhor é possível. Sojourner Truth foi uma dessas pessoas.
Ela nasceu em um mundo que lhe negava a humanidade e passou a vida afirmando essa humanidade. Disseram-lhe que não podia revidar, mas mesmo assim ela revidou. Disseram-lhe que uma mulher sozinha não podia mudar nada, e ela mudou tudo. Voltemos, para concluir, àquele tribunal em Kingston, Nova York, em 1828. Imaginemos Isabela, com cerca de 30 anos, entrando naquele edifício. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe se vai ganhar ou perder. Tudo o que ela sabe é que seu filho lhe foi roubado e ela não consegue aceitar isso. Ela está diante do juiz. Ela conta a sua história. Ela fala sobre Peter, sobre o sorriso dele, sobre o jeito que ele ria antes de o levarem embora. Ela fala sobre as cicatrizes em seu rosto, a prova do que fizeram com ele no Alabama. Ela fala sobre seu direito, como mãe, de ter seu filho de volta. O juiz escuta. Ele analisa a lei. Ele analisa as provas e toma sua decisão. O menino deverá ser entregue nos braços de sua mãe. Não tendo outro mestre, outro controlador, outro maestro além de sua mãe. Naquele instante, algo novo surgiu no mundo. Um precedente foi estabelecido. Uma barreira foi rompida. Uma mulher a quem foi dito que não tinha direitos provou que os tinha, sim, e que esses direitos seriam reconhecidos. Isabela saiu daquele tribunal com seu filho. Ela não sabia que se tornaria uma peregrina da verdade. Ela não sabia que iria se encontrar com presidentes e discursar em convenções. Ela não sabia que seu nome ainda seria pronunciado 200 anos depois. Ela era apenas uma mãe que havia recuperado seu filho. Mas, ao lutar por Peter, ela descobriu algo que passaria o resto da vida compartilhando com o mundo. Ela descobriu que até mesmo a pessoa mais impotente pode desafiar a injustiça. Ela descobriu que a verdade dita com clareza e sem medo tem um poder que nenhuma riqueza ou status consegue igualar. Ela descobriu que uma pessoa, munida apenas de coragem e convicção, pode mudar a história. Esse é o legado de Sojourner Truth. É por isso que a história dela ainda importa. É por isso que nos lembramos dela. A voz que ecoou naquele tribunal de Kingston exigindo justiça para uma criança roubada foi a mesma voz que ecoaria por toda a América nos próximos 50 anos. Era uma voz que não se deixaria silenciar. Era uma voz que dizia a verdade ao poder. Era uma voz que se recusava a aceitar que as coisas não podiam ser diferentes. E é uma voz que ainda nos fala hoje, através dos séculos, fazendo-nos a mesma pergunta que fez aquela plateia em Accra. Eu não sou uma pessoa? Eu não tenho direitos? Será que não vale a pena lutar pela minha humanidade? A resposta, como Sojourner Truth provou com sua vida, é sim. Sim, você é uma pessoa. Sim, você tem direitos. Sim, vale a pena lutar pela sua humanidade. E se alguém lhe disser o contrário, faça como Isabela fez em 1828. Entre no tribunal, conte a sua história e exija justiça. Porque às vezes, contra todas as expectativas, a justiça vence.